amanhã já tem jogo com a Anapolina e nós vamos para a redação. Lá está o repórter Humberto Castro, tá aqui o homem, hoje esteve lá no Atlético, Dragão já finalizou a preparação e vai com força máxima, mesmo com a boa vantagem depois do 3-0 sábado em Anápolis, Humberto. E parece que a Anapolina também está em crise. Hoje o bicho pegou à tarde lá, boa noite. Boa noite, Pasqueto. A escalação do Atlético ainda é um mistério. Na coletiva, o Wagner Lopes diz que ainda vai analisar com a comissão técnica aquela questão do secar. O Atlético tem uma ótima vantagem para chegar à fase semifinal. A Anapolina tem que fazer 4 gols de diferença para avançar no tempo normal, 3 gols para os pênaltis. Então, o time rubro-negro, nessa condição de estar perto da fase semifinal, faz com que o técnico Wagner Lopes possa poupar um ou outro jogador. Se bem que na coletiva ele não usou o termo poupar, mas tem aquela questão de jogador pendurado e também essa análise do grupo após a vitória de 3-0 no último sábado. Detalhes então sobre o que pensa o treinador nesta grande vantagem que tem o Atlético. Time já concentrado para o jogo de amanhã. Acompanhe agora na matéria. Com gols de Mike, Matheus e Gilcinho, o Atlético fez 3-0 na Anapolina em pleno estádio Jonas Duarte e ficou muito perto da fase semifinal. É hora de manter a cautela para não ser surpreendido nesta terça-feira. Ainda não terminou o jogo, né? São 90 minutos lá e agora tenho 90 minutos em casa. Então a concentração tem que ser maior que foi lá em Anápolis, o comprometimento, enfim, tudo que nós precisamos fazer ainda não terminou, são 2 jogos. Então a gente precisa manter o mesmo espírito de respeito, de luta, de determinação, buscar fazer o nosso melhor. Uma das preocupações do técnico Wagner Lopes é a pegada do adversário. Faltas, às vezes desleais. Mas nesse jogo especificamente eu achei que teve muita falta que para nós era, para eles não, enfim. Aí cada árbitro tem a sua maneira de interpretar, a gente respeita, mas a nossa orientação com o nosso jogador é para concentrar no jogo, concentra no seu melhor que você pode dar, deixa a interpretação para o árbitro, evitar cartões, né? Porque faz falta, chega no final do campeonato, semifinal, final, enfim, nós ainda precisamos, né, confirmar isso. O meia Jorginho também tem motivos para reclamar. Eu particularmente esse jogo eu apanhei muito, né? Eu até cheguei em casa e mostrei para minha família o quanto eu apanhei, né? Chega a estar roxa as pernas, né? Mas a gente, quando entra em campo, a gente entra para jogar futebol, né? Independente de qualquer coisa, né? Por isso, seria possível poupar alguns jogadores pela boa vantagem que conquistou? Poupar talvez não seria a palavra certa a ser usada, seria planejamento no caso, né? Se entendermos que o cara ele precisa de descanso, ele está com CK alto, ele teve uma pancada, ele está com a termografia acusando que pode se lesionar, juntando com cartões, aí a gente vai tomar a decisão baseada nesses dados. Ok, então ficou para amanhã a revelação do time do Atlético e não pode ser depois de amanhã porque o jogo é amanhã, né? É porque o Wagner não quis confirmar hoje, então, a escalação. Movimentação à tarde lá no CT do Atlético, pessoal comprando ingresso, não é para o jogo de amanhã, não. Tá vendendo mais ingressos para o jogo Atlético e Santos, quinta-feira da semana que vem. Inclusive, ingressos para a torcida visitante estão quase esgotados do que ingressos à venda para o jogo da Anapolina amanhã. Eu quero aproveitar, o Wendel Pasqueto, mandar um abraço aqui para o Reinaldo, lá no sul de Minas, acompanhando a gente, via YouTube, e o Fernando Faria, lá em Anápolis, nosso Fernandinho da FGF TV, ele que também é da CBV TV, está transmitindo vôlei lá, o Anápolis Vôlei está na semifinal da Superliga. O nosso grande Fernando Faria. Então é isso aí, o Wendel Pasqueto. E a Anapolina, jogadores... Ah, sim, perdão, você me perguntou da Anapolina, Sim. Eu tenho uma informação, porque eu conversei com o diretor de futebol, Washington Rabelo, porque o presidente do conselho, doutor Pedro Canedo, foi no CT hoje à tarde, os jogadores estavam se recusando a treinar por causa da falta de pagamento. O presidente prometeu estar aguardando a liberação de um dinheiro por parte da federação
que até quarta-feira vai fazer esse pagamento. Aí o pessoal disse, mas o campeonato vai terminar amanhã para a Anapolina. Mas depois tem a Série ED do Campeonato Brasileiro. Os jogadores têm contrato ainda. Então, o Dr. Pedro pediu um voto de confiança para os jogadores. Eles, segundo o Washington Rabelo, treinaram já no final da tarde, próximo ali da escuridão, né, do final da tarde, início de noite, o leve treino, e depois se concentraram para o jogo de amanhã. Mas a Anapolina vive uma crise financeira, mesmo tendo um monte de patrocinador na camisa, até porque a maioria é permuta, o Wendel Pasquetto. Tá legal, Humberto. Brigão com tudo de Atlético e Anapolina que jogam amanhã à noite. Evandro, diante disso tudo que o Humberto falou aí, independente de quem joga no Atlético, a fatura tá liquidada pelo jeito. Não, totalmente. Carimbado o passaporte do Atlético, não há o que discutir. Você falar futebol tudo é possível. Nesse caso aí não é possível. E se o time do Atlético tem algum jogador que está correndo esse risco, melhor mesmo é poupá-lo, embora o treinador tenha falado que a palavra correta não é essa, mas que ele faça o planejamento para deixar o jogador, para preservar o jogador para a partir das seguintes semifinais. Uma coisa é certa, o Atlético está numa semifinal que pode ser o Vila Nova como adversário. Seriam 2 jogos que nós não tivemos durante todo o campeonato. E esse jogo pode ter, dependendo de uma vitória do Vila, independente de qualquer outro resultado, fica confirmado Vila Nova e Atlético. Eu acho assim, o Atlético está numa crescente muito grande no campeonato, assim, tá numa crescente espetacular. E o futebol do Atlético, nesse momento, deve estar esquentando a cabeça do pessoal lá do Goiás, que é o grande favorito. Eu até quero dar uma notícia aqui, Pasquetto. É igual a escalação do Atlético, sai amanhã antes do jogo, né? Tem que ser antes do jogo. É igual essa notícia, tem que ser antes, porque depois não dá. O Evandro tocou aí nesse ponto de o Vila ganhando, pega o Atlético, não tem outra circunstância, mas tem um probleminha aí que a federação acho que não se atentou quando definiu o regulamento, que segue essa somatória de pontos para fazer os cruzamentos da semifinal, e aí não marcou os jogos para o mesmo horário. E chegou até a marcar um jogo para a véspera dos demais. Então, se amanhã o Atlético mete um sacode na Anapolina de 5 gols, o Goiás terá a condição de escolher adversário, dependendo dos outros resultados também, na semifinal. Porque se o Atlético mete 5-0 na Anapolina, ele iguala a situação com o Goiás. E o Goiás perde para a Aparecidense, o Goiás vai ter mais um tempo para perder o jogo. Entendeu? Então é uma situação que a federação tinha que ter se atentado. E eu estou avisando agora, estou falando antes. Se o Atlético ganhar amanhã de 5-0, depois o Goiás pode escolher aí entre Vila e Goianésia, por exemplo. Mas convenhamos, né? Entre Vila e Goianésia, acho que o Goiás ia preferir o Goianésia. Embora tenha uma viagem, tenha tudo isso, mas sei lá. O natural seria escolher o Goianésia, mas tem esse caso aí também do pessoal gostar de jogar aqui em Goiânia, né? E outra coisa também é que o Goiás tem que ver que a soma de pontos vai beneficiá-lo na finalíssima, né? Mas aí só para escolher o campo. Aí na final, o fato de jogar a última seria em casa. Com a torcida, porque... Ou com a torcida. Com a torcida, porque pelo visto não vai ter Serra Dourada. E aí, a final, acredito que eles não façam estádio particular. Então seria no Olímpico. Certamente com uma torcida só. Então quem chegar na frente vai fazer a finalíssima dia 21, com a torcida única, né? Ô Doni, aí essa fatura aqui já era, né? Um abraço. Muito difícil, né, Pasquetto? A Anapolina não tem condições, nem numa situação normal, eu acho que a Anapolina não teria condições de vencer o Atlético. Numa situação em que o clube está em crise, os jogadores sem receber, sem treinar, fica pior ainda, né? O Atlético, de fato, eu acho que vai querer ganhar o jogo para manter a invencibilidade no Ascioli, para somar esses pontos que talvez possam fazer diferença no final. Não acho nem que seja por conta disso que está alertando o Zé Roberto, porque
acho que eles já estão sabendo com quem vão jogar, porque não tem muito para onde correr. A única dúvida, de fato, assim, maior que tem nessa semifinal ainda é se é o Goianésia ou o Goiânia que vai jogar contra o Goiás. Acho que as outras coisas já estão bastante claras e dificilmente mas, assim, vão mudar. A diferença grande entre Goiânia e Goianésia é que o Goiânia passando, ele vai pegar o primeiro. Já o Goianésia pode passar e pegar o segundo, porque ele tem uma chance razoável de passar o Vila. Mas eu estou considerando que o Vila vai ganhar do Craque. E aí o Goianésia não vai passar. Você nem considera a classificação, você considera uma vitória do Vila lá. Porque se classificando com um empate, o Goianésia pode ultrapassar. E eu falei uma coisa errada aqui, o Goiás, de qualquer maneira, ele já vai saber quem que ele pega, sendo qual for o adversário, assim. Porque se o Goiânia passa e o Vila passa, o Goiânia é quarto, o Vila é terceiro. E o Goiás, tendo essa condição de jogar um tempo depois, ele pode escolher sempre entre o quarto e o terceiro, ele já vai saber quem é o quarto, quem é o terceiro, se é Goiânia, se é Goianésia, se é Vila Nova, se é Craque de Catalão. Eu acho assim, independente de quem seja, eu acho que o Vila,